Naquela manhã, o silêncio da estrada de terra foi quebrado pelo som de uma mala sendo arrastada. Júlia caminhava devagar, mas com firmeza. Seus passos carregavam não apenas poeira, mas também a esperança de um recomeço. Para os moradores da pequena cidade, aquela figura desconhecida chamava a atenção. Quem era aquela moça de roupas simples, olhar decidido e expressão cansada? Ninguém sabia sua história. Apenas cochichavam atrás das janelas fechadas. Júlia havia deixado para trás uma vida marcada por perdas e dificuldades. Tudo o que queria era uma oportunidade, um espaço para reconstruir o que lhe fora tirado. Ao avistar os campos verdejantes da maior fazenda da região, sentiu o coração acelerar. Ali poderia estar sua chance. Acreditava que, se trabalhasse duro, conseguiria finalmente provar seu valor. Mas mal sabia que sua presença despertaria curiosidade e desconfiança. Naquele território fechado e cheio de tradições, ser uma forasteira era um peso. Júlia não buscava confronto, apenas dignidade. Com um suspiro profundo, atravessou a porteira da fazenda Almeida, sem imaginar que aquele seria o palco do maior desafio e também da maior reviravolta de sua vida. Logo ao chegar, Júlia foi recebida com olhares desconfiados. Os empregados da fazenda, acostumados com a hierarquia rígida, não estavam prontos para aceitar alguém de fora. Mesmo assim, ela se apresentou com humildade, pedindo apenas a oportunidade de trabalhar. A família Almeida, dona de terras que se estendiam além do horizonte, avaliava cada movimento dela. O patriarca, seu Augusto, homem de palavras duras e temperamento inflexível, a aceitou com desdém, apenas porque precisava de mais mãos para a lida. Para ele, Júlia não passava de mais uma trabalhadora temporária. No entanto, para Júlia, aquele emprego significava muito mais. Significava sobrevivência, mas também a chance de provar que era capaz de se erguer. O primeiro dia foi árduo. A lida com o gado exigia força, rapidez e coragem, e mesmo com os braços doloridos, Júlia não recuou. Os peões trocavam olhares, alguns com desprezo, outros com surpresa ao ver que ela não desistia. A cada tarefa cumprida, Júlia demonstrava resiliência. Ela sabia que conquistar respeito seria mais difícil do que domar qualquer animal bravo. E mesmo sem perceber, estava plantando sementes que mudariam para sempre o rumo da história. A cidade pequena era um lugar onde o novo sempre causava incômodo. Júlia logo percebeu que, além da dureza do trabalho, teria de lidar com algo ainda mais pesado: os olhares julgadores. Onde passava, escutava cochichos abafados. Quem será ela? Perguntavam uns. Não dura uma semana naquela fazenda, arriscavam outros. As mulheres da cidade a olhavam com desdém, como se fosse uma ameaça. Os homens a viam com curiosidade, mas também com desconfiança. Dentro da fazenda, a situação não era diferente. Júlia almoçava sozinha, sentada num canto do refeitório, sentindo as risadas abafadas ao fundo. A cada prato de comida, engolia também o orgulho ferido. Mas em vez de se abater, Júlia se fortalecia. Em silêncio, prometia a si mesma que transformaria aquele desprezo em combustível para seguir em frente. Não se deixaria abalar por comentários maldosos. Afinal, ela já havia enfrentado dores muito maiores em sua vida. Ainda assim, não era fácil carregar o peso de ser rejeitada. O rótulo de forasteira era como uma marca invisível em sua pele. E, sem perceber, a cidade inteira estava testemunhando o nascimento de uma força que, um dia, se tornaria impossível de ignorar. Júlia não conhecia descanso. Antes mesmo do sol nascer, já estava de pé, preparando-se para mais um dia. A lida com os animais exigia não apenas força, mas também coragem. Muitos a subestimavam, acreditando que desistiria logo. Mas ela se manteve firme. Aprendeu rápido a lidar com o gado arisco, a cuidar da plantação e a suportar o peso físico e emocional da jornada. Suas mãos, antes delicadas, logo ficaram calejadas, marcadas pelo esforço diário. Havia dias em que o corpo implorava por descanso, mas Júlia se negava a fraquejar. Enquanto outros reclamavam do calor ou da chuva, ela seguia em silêncio, provando a cada dia que era capaz. No entanto, mesmo sua dedicação não era suficiente para quebrar a barreira do preconceito. Os Almeida a viam como mera peça de trabalho, descartável. Os colegas, mesmo impressionados com sua resistência, continuavam a tratá-la como intrusa.
Ainda assim, no íntimo, Júlia sentia que estava construindo algo maior. Ela não trabalhava apenas por necessidade, mas por algo que ia além, a vontade de vencer. Cada gota de suor parecia pavimentar um caminho que, em breve, a levaria a um destino surpreendente. Tudo parecia seguir num ritmo silencioso, até o dia em que Júlia ousou dar sua opinião. Estavam reunidos no curral, tentando decidir a melhor forma de lidar com um gado difícil. Enquanto os peões discutiam, Júlia observava em silêncio, até que, num momento de coragem, sugeriu uma estratégia mais prática, baseada na experiência que havia acumulado em outros lugares. Seu Augusto, o patriarca, ficou em silêncio por alguns segundos, encarando-a com olhos de fúria. A ideia de uma simples empregada, e pior, uma forasteira, ousar questionar sua autoridade era insuportável. O ambiente ficou tenso. Alguns peões baixaram a cabeça, outros seguraram o riso nervoso. Augusto, então, explodiu em palavras duras, humilhando Júlia diante de todos. Chamou-a de atrevida, de intrometida, dizendo que ali não era lugar para alguém como ela. O coração de Júlia disparou. Não era apenas uma correção, era um ataque à sua dignidade. Pela primeira vez, sentiu o peso do poder que aquela família exercia. O silêncio que se seguiu foi sufocante, mas no fundo, algo despertou dentro dela. Uma chama de revolta, a mesma que, um dia, a faria voltar mais forte do que todos poderiam imaginar. Naquela tarde pesada, o sol queimava o chão da fazenda como se quisesse apagar as pegadas de Júlia. Depois do conflito no curral, seu Augusto não pensou duas vezes. Chamou-a diante de todos e anunciou, com voz dura, que ela estava despedida. Aqui não é lugar para atrevidas nem para gente sem raiz, disse ele, cuspindo cada palavra como veneno. O silêncio entre os trabalhadores era quase ensurdecedor. Alguns abaixaram a cabeça constrangidos, enquanto outros apenas observavam, como se a cena fosse previsível. Júlia, de olhos marejados, sentiu o peito se apertar. Ela não havia apenas perdido o emprego, havia perdido a chance de se reerguer, de provar que era digna. Com passos pesados, arrumou suas poucas coisas e deixou a fazenda, ouvindo atrás de si risos abafados e comentários cruéis. No portão, olhou para trás pela última vez. Naquele instante, fez uma promessa silenciosa. Não seria a derrota que definiria sua história. Se um dia retornasse, não voltaria como empregada, mas como alguém que teria voz e poder. A humilhação que sofreu naquele dia se transformou em combustível. O que ninguém sabia é que, ao ser expulsa, Júlia começava a escrever o capítulo mais forte de sua vida. Deixando para trás a poeira da fazenda, Júlia seguiu rumo à cidade grande. A vida lá não foi mais fácil, mas trouxe novas oportunidades. Começou de baixo, trabalhando em pequenos serviços, aceitando qualquer tarefa que lhe rendesse sustento. Aos poucos, percebeu que sua verdadeira força não estava apenas em suas mãos calejadas, mas em sua mente afiada e na visão prática que tinha para os negócios do campo. Matriculou-se em cursos, estudou agricultura moderna, gestão e até técnicas de exportação. Passava noites em claro, mergulhada em livros, enquanto o corpo cansado pedia repouso. A cada obstáculo, lembrava-se da humilhação sofrida e encontrava forças para continuar. Com o tempo, conheceu pessoas que acreditaram em seu potencial. Fez contatos, construiu parcerias e transformou ideias em projetos lucrativos. Sua inteligência prática chamava a atenção, e logo Júlia não era mais apenas uma trabalhadora. Tornou-se empresária respeitada, administrando negócios que uniam tradição e inovação. Ela não esqueceu suas origens, mas aprendeu a usá-las como vantagem. No fundo do coração, sabia que aquele esforço não era só para enriquecer. Era a preparação para um reencontro inevitável com o passado que a ferira. Anos se passaram, e Júlia já não era mais a moça humilde e rejeitada que um dia pedira abrigo na fazenda Almeida. Agora, era uma mulher forte, elegante, dona de um império de cooperativas agrícolas que forneciam para diversos estados. Seu nome era respeitado em reuniões de negócios e citado como exemplo de superação. Júlia havia conquistado tudo aquilo sem jamais esquecer de onde veio. A cada vitória, lembrava do portão da fazenda sendo fechado atrás de si, e isso a impulsionava ainda mais. Mas, junto ao sucesso, surgia também um desejo íntimo de justiça. Não vingança cruel, mas a necessidade de mostrar que ninguém deveria ser julgado pela origem ou pela condição.
No espelho, via-se transformada. Os olhos ainda guardavam a dor do passado, mas agora brilhavam com orgulho. Em eventos públicos, era reconhecida pela imprensa, mas em seu íntimo carregava uma cicatriz invisível. Ela sabia que o ciclo ainda não estava completo. Faltava o passo final, retornar ao lugar onde fora expulsa. Não como a forasteira humilhada, mas como a nova dona de seu próprio destino. O destino parecia esperar o momento certo para agir. Foi durante uma reunião com investidores que Júlia ouviu falar, por acaso, sobre a situação crítica da fazenda Almeida. Endividada, prestes a ser tomada pelos bancos, a antiga propriedade estava condenada a ser leiloada. O nome da fazenda trouxe à tona memórias dolorosas. Júlia sentiu o coração disparar, como se fosse novamente a jovem expulsa sob risos de desprezo. Mas, ao mesmo tempo, enxergou naquela notícia uma oportunidade única. Não se tratava apenas de negócios, mas de um acerto de contas com o passado. Com calma, iniciou os trâmites necessários. Preparou os documentos, alinhou os recursos e, em silêncio, planejou cada detalhe de sua volta. Não contou a ninguém, nem mesmo aos sócios mais próximos, a ligação emocional que tinha com aquela terra. Para eles, era apenas mais uma aquisição estratégica. Para ela, era a chance de transformar dor em vitória. Pela primeira vez em anos, Júlia sentiu-se nervosa. Sabia que estava prestes a encarar seus antigos fantasmas, mas também sabia que agora tinha a força necessária para enfrentá-los. Chegado o grande dia, o salão do leiloeiro estava lotado. Fazendeiros, investidores e curiosos disputavam espaço para acompanhar o evento que movimentava toda a região. A Fazenda Almeida, um símbolo de poder no passado, estava prestes a mudar de mãos. Os herdeiros, abatidos e orgulhosos, acompanhavam a sessão com olhares ansiosos. De repente, as portas se abriram e Júlia entrou. Elegante, confiante e carregando a postura de uma vencedora, seu nome ecoou entre murmúrios. É ela! A forasteira! Cochicharam alguns incrédulos. O coração de Augusto, já envelhecido, disparou ao reconhecer aquele rosto que um dia havia desprezado. Júlia caminhou até a mesa de registros, com passos firmes que pareciam ecoar como trovões. O leilão começou. Os lances subiam, cada vez mais altos, mas Júlia não hesitava. Sua determinação era visível em cada oferta. Até que, num silêncio tenso, fez a proposta final. Nenhum outro participante conseguiu cobrir. O martelo bateu, selando o destino. A fazenda Almeida agora pertencia a Júlia. O salão explodiu em murmúrios e olhares surpresos. Naquele instante, a forasteira que fora expulsa voltava como nova dona, e o ciclo, finalmente, começava a se fechar. O silêncio após o lance final parecia cortar o ar. Júlia não apenas havia feito a maior proposta, mas também a mais simbólica. Era como se cada moeda que oferecera carregasse o peso de suas lágrimas, humilhações e noites insones. Os Almeida, orgulhosos até o fim, tentaram argumentar, mas não havia saída. Estavam quebrados. O leiloeiro anunciou oficialmente que a fazenda agora tinha nova proprietária. As expressões de choque dominaram o salão. Alguns cochichavam que aquilo era um escândalo, outros viam a cena como justiça poética. Augusto, já debilitado, não conseguiu esconder a fúria e a incredulidade. Seus filhos olhavam Júlia com um misto de raiva e vergonha. Mas ela, serena, apenas assinou os documentos sem ostentação. Não buscava humilhar, buscava apenas assumir aquilo que, de certa forma, já lhe pertencia pelo esforço e pela coragem. Quando levantou os olhos, encontrou os olhares incrédulos fixados nela. Júlia não disse nada. Apenas um leve sorriso nos lábios demonstrava que o destino havia dado a volta completa. A forasteira que um dia foi rejeitada, agora era dona daquilo que simbolizava o poder de seus opressores. E ninguém podia negar. Aquela era uma vitória irrecusável. Alguns dias depois, Júlia atravessou novamente a porteira da fazenda. Mas desta vez, não carregava uma mala surrada nem roupas simples. Estava de cabeça erguida, com a postura firme de quem conquistou seu espaço no mundo. Os trabalhadores que antes a ignoravam, agora observavam com espanto. Alguns não acreditavam que aquela mesma moça, expulsa sob insultos, agora era a nova dona. Júlia caminhou pelo pátio, lembrando-se de cada momento vivido ali. O esforço, as dores, a solidão. Agora, cada pedaço daquela terra tinha um novo significado. Não era apenas um bem adquirido, era um símbolo de resistência.
Ela chamou todos os empregados e anunciou que a fazenda não seria mais comandada pelo orgulho e pela humilhação, mas sim pelo respeito e pelo trabalho justo. Muitos ficaram emocionados, outros incrédulos, mas todos perceberam que uma nova era começava. Júlia não queria vingança, queria mudança. A forasteira que havia sido escorraçada retornava não apenas como proprietária, mas como líder. E naquele instante, a terra que um dia a rejeitou tornou-se o palco de sua redenção. Com o tempo, a fazenda sob o comando de Júlia floresceu. Produziu mais, gerou empregos, tornou-se referência na região. Pessoas que antes a olhavam com desprezo, agora a viam como exemplo. Júlia provou que não era necessário nascer em berço de ouro para conquistar grandes coisas, bastava acreditar e persistir. Em conversas pela cidade, seu nome deixou de ser sinônimo de forasteira e passou a representar coragem e superação. O próprio destino, antes cruel, agora parecia se curvar diante de sua força. Mas Júlia nunca esqueceu a lição. Os olhares de desprezo, as palavras de humilhação, a dor de ser expulsa. Tudo isso a moldou, transformando-a na mulher que era. E ao caminhar pelos campos verdejantes, sentia uma paz silenciosa. Não precisava provar mais nada para ninguém. Sua maior vitória era ter vencido a si mesma e ter transformado a rejeição em combustível para sua ascensão. A mensagem que deixava para todos era Júlia. Ninguém tem o direito de definir o futuro de outro. A forasteira humilhada havia se tornado dona do seu destino. E sua história era a prova viva de que a vida sempre dá a chance de recomeçar. Basta não desistir. Se a história da Júlia tocou você, deixe um sim nos comentários e lembre-se: todos nós temos dentro de nós a força para transformar humilhação em vitória. Essa é a prova de que nunca devemos aceitar que alguém defina o nosso destino. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança hoje. Assim como Júlia teve sua transformação, você também pode viver a sua.